Já alguma vez pensaram no que está por trás daquelas vedações de uma subestação elétrica? Pois bem, é um mundo de uma energia imensa, de perigos que não se vêem e, mais importante ainda, de uma engenharia incrivelmente sofisticada que nos protege a todos. Hoje vamos juntos desvendar esse escudo invisível. Para se ter uma noção da escala disto, vamos olhar para o coração da subestação, o transformador de potência. Um único destes equipamentos pode custar milhões de euros, e não é exagero, e demorar meses a ser construído. É um ativo financeiro e estratégico colossal. Ora, e essa é mesmo a questão central, não é? Como é que se protege um investimento tão caro? E, ainda mais importante, como é que se garante a segurança das pessoas que ali trabalham? A resposta está num sistema de defesa francamente engenhoso, com duas camadas. Ok. Então, para percebermos as soluções, temos mesmo começar por entender os perigos. Porque quando falamos de quantidades massivas de energia a correr mal, bem, as ameaças que surgem são invisíveis, são imediatas e podem ser letais. Vamos ver exatamente do que estamos a falar. Pensem nisto. Num curto-circuito, por exemplo, a corrente elétrica deixa de seguir o seu caminho normal. Em vez disso, ela vai à procura do caminho mais fácil, mais rápido para a Terra. E o problema é que, tragicamente, esse caminho pode ser o corpo de uma pessoa. E este perigo aparece basicamente de duas formas principais. A primeira é a chamada tensão de passo. Imaginem, se o próprio chão ficar energizado, a eletricidade pode atravessar o corpo de uma pessoa só pelo simples facto de ter os pés em pontos com tensões diferentes. A segunda é a tensão de toque. Esta acontece se alguém tocar no equipamento que, por causa de uma falha, ficou energizado. Em ambos os casos, o resultado pode ser fatal. Então, a grande questão é como é que os engenheiros combatem estas ameaças que nem se veem? Bem, vamos agora conhecer a primeira linha de defesa. E é um escudo de engenharia absolutamente brilhante que está literalmente debaixo dos nossos pés. E atenção, isto não é só uma vareta de metal espetada na terra, nem pensar. Estamos a falar de uma malha complexa de condutores, tudo calculado ao milímetro, que está instalada por baixo de toda a área da subestação. E o objetivo é simples, criar um caminho, um atalho, se quisermos, super fácil para a corrente de defeito. A ideia é garantir que a eletricidade escolha sempre a malha e nunca o corpo de uma pessoa. Mas surge aqui uma questão crítica. Como é que os engenheiros têm a certeza de que o próprio solo, a Terra, consegue lidar com toda essa energia? Porque, claro, o solo não é todo igual. A sua capacidade de conduzir eletricidade, a chamada resistividade, varia imenso de um lugar para o outro. E um sistema destes só funciona se o solo à volta for capaz de dissipar a energia de forma segura. E para terem essa certeza, para garantir que o solo é um aliado e não um problema, os engenheiros usam um processo muito metódico, como este método de Wenner. O que ele faz é medir exatamente essa capacidade do solo para conduzir eletricidade. E estes dados são absolutamente cruciais. É com base neles que se projeta uma malha de terra que seja realmente eficaz, uma que mantenha sempre as tais tensões de passo e de toque bem abaixo de qualquer nível perigoso. Ok, mas este escudo físico não está a trabalhar sozinho, de todo. Ele é complementado por uma inteligência de ação ultra rápida. Chegou a altura de conhecermos o cérebro eletrónico de todo o sistema. É uma boa analogia. Se a ligação à Terra é o escudo, então o relé de proteção é o cérebro. É ele que comanda não só o escudo, mas todo o sistema. É o relé que, em primeiro lugar, detecta que algo correu mal. E esqueçam a ideia de interruptores mecânicos antigos. Não é nada disso. Os relés modernos são, na verdade, computadores super sofisticados e de alta velocidade. O que eles fazem é vigiar a rede elétrica constantemente, 24 horas por dia, e ao primeiríssimo sinal de um curto-circuito, tomam uma decisão. E essa decisão de isolar o problema é tomada em milissegundos. É nesse instante que eles enviam o comando para abrir um disjuntor e cortar a energia. Claro que ter estes sistemas instalados é uma coisa, mas garantir que eles vão funcionar naquela fração de segundo em que são precisos, isso é outra história completamente diferente. E é exatamente por isso que a manutenção e os testes são absolutamente cruciais. E como é que se testa um cérebro eletrónico destes? Os engenheiros fazem uma coisa chamada teste de injeção secundária. Pensem nisto como um simulacro de incêndio, mas para o relé. Basicamente, usa-se um equipamento especial que vai injetar sinais que imitam na perfeição um curto-circuito, diretamente no relé. E o objetivo é simples, ver como é que ele reage. E aqui, a precisão é tudo. É mesmo a palavra-chave. O teste não quer só saber se o relé atua, mas sim
quão rápido é que ele atua. Porque para cada tipo de falha existe uma curva de resposta já definida e o relé tem de reagir exatamente dentro daquela janela de tempo. Uma janela de tempo que, como já vimos, é medida em milissegundos. Portanto, o ponto crucial a reter é mesmo este. A velocidade é tudo. Um atraso de meros milissegundos pode ser a diferença entre, por um lado, isolar um problema em segurança e, por outro, a destruição catastrófica daquele transformador de milhões de euros. Ok, então já vimos o escudo físico e o cérebro eletrónico. Agora vamos juntar as peças do puzzle. Vamos perceber porque é que a falha de um torna o outro completamente inútil. E, claro, quais são as consequências disso. E esta citação resume tudo na perfeição. O relé pode ser o cérebro mais rápido do mundo, mas ele precisa de sentir a falha, e sente-a através do sistema de terra. Portanto, se a ligação à terra, o nosso escudo, falhar, a proteção fica literalmente cega. E nesse momento, já não é só o equipamento que está em risco, é a vida das pessoas que ali trabalham que fica em perigo iminente. Estes temas são, de facto, um exemplo fantástico daquela engenharia invisível que torna o nosso mundo moderno não só possível, mas, acima de tudo, seguro. O que nos leva a uma última pergunta. Que outras maravilhas da engenharia que tantas vezes tomamos como garantidas nos estão a proteger silenciosamente neste exato momento?